Você sabia que algumas autoridades não foi Deus que instituiu, mas sim foram elegidas por homens? Fala galera, eu sou o Denis Bofarin e este é o canal Buscando a Verdade. O primeiro costume cananeu invejado pelos israelitas foi o sistema de governo monárquico, com a escolha de um rei. Todos os povos de Canaã haviam um rei, assim como hoje há um prefeito. Diferente de outras nações, Israel não tinha um rei, pois Deus era soberano por todo o seu povo. Israel invejou os cananeus e também desejou ter um rei. Isso vemos em 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 5 ao 7. Eles disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para não reinar sobre ele. O costume de ter uma autoridade sobre um povo é um costume bem antigo. Vamos ver então o que Jesus nos ensina sobre as autoridades. Em Mateus 23, do 8 a 11, Jesus diz assim: Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Vemos então que Jesus fala para ninguém chamar a ninguém de guia ou de mestre. Mas por que motivo Jesus falou isso? Lucas 22, versículos 25 e 26 diz assim: Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior dentre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Então vemos que a autoridade que Jesus ensinou na época não é uma autoridade como um rei que governa um povo. Na verdade, as autoridades que são instituídas por Deus, por Jesus, elas não devem ser como esses reis, governando um povo. Pelo contrário, elas têm que ser inferior a elas, como uma autoridade de servo, servindo. Em João 10:16 diz assim: Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Essas ovelhas, já vimos em um outro vídeo, que são os gentios. Quando Jesus incluiu os gentios, então houve um pastor. Há um rebanho e um pastor. Uma passagem que o sistema religioso usa para determinar uma autoridade está em Efésios 4, versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Se tirarmos esse versículo do contexto, realmente dá ênfase para uma autoridade assim nos dias de hoje. Mas se lermos o contexto completo, veremos que não é bem assim que esta passagem está dizendo. Vamos ver então do versículo 10 ao 13. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então vemos aí que, na verdade, essa passagem se retrata dos santos antigos, dos profetas, dos pastores como Davi, dos apóstolos, dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. São desses povos antigos, são desses santos antigos que essa passagem está se tratando, até a vinda de Cristo, até o corpo de Cristo, a perfeita varonilidade.
Mas em um sistema religioso, então, por que um pastor vai até a frente e pede para as pessoas virem para ele fazer uma oração para todos ali? Como se ele tivesse um tipo de cobertura espiritual em que ele pudesse impor sobre eles. Será que isso é correto? Efésios 6:18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em Tiago 5,16 há uma passagem semelhante, que diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então vemos aí, não se trata de uma autoridade espiritual orar pelos seus liderados. Não, na verdade é uma comunhão, onde cada um ora pelo outro. Pois vemos isso nos apóstolos também. Quando Paulo foi preso, quando Pedro foi preso, eles pediam para a igreja interceder por eles, orarem por eles. Eles oravam pelo outro. Nem os próprios apóstolos não se intitularam como tendo uma cobertura espiritual fora do padrão que outra pessoa não tivesse. Eles não se intitularam líderes absolutos ali, ou cabeça da igreja. Em momento algum eles deixam claro que a oração deles é maior do que a de outros. Em momento algum, uns oravam pelos outros. Era assim. Em 1 Timóteo 2,5 diz que porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então aí diz que somente há um mediador, Jesus. Hebreus 8, versículo 11, vai dizer assim: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Aí ele fala que nenhum vai precisar ensinar uns aos outros, porque todos o conhecerão. Isso é devido ao Espírito Santo. Quando alguém aceita e recebe o Espírito Santo é que guia a pessoa no caminho correto, no caminho da verdade. Porém, tem um detalhe. O Espírito Santo só pode guiar uma pessoa se ela não se justificar pela lei, já que se justificando pela lei, ela se desliga de Cristo. Olha só, em Gálatas 5, versículo 18, diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Se sois guiados pelo Espírito, não estamos na lei, pois quem se justifica pela lei, quem volta à escravidão da lei, rejeita a Cristo. O Espírito Santo não pode guiar essa pessoa. Outra passagem usada pelo sistema religioso para justificar as autoridades, os pastores, está em Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aí eu não preciso nem explicar, o próprio versículo já está falando no passado, aqueles que foram até a sua morte, é para lembrar deles e imitar a fé deles. Algumas pessoas acreditam que hoje não tem mais líderes, cada um vive por si só, mas se reunindo. Eu, no entanto, não gosto de pensar muito por esse lado. Eu acredito sim que existe uma liderança, não como essa de pastores, padres, bispos, apóstolos, que existe nos dias de hoje, que são lideranças dominadoras. Eu acredito numa liderança diferente, a que os apóstolos ensinaram, dos anciões, dos apóstolos. No versículo 17 de Hebreus 13 diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Se lermos um contexto, vamos ver que aí ele está falando dos apóstolos. Mas mesmo assim eles eram um tipo de liderança e estabeleceram outro tipo de liderança, que eram os anciões. Podemos ver também no versículo 24. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saudam. Então vemos aí que haviam líderes sim
Não um líder como os pastores que dizem que tem cobertura espiritual, sendo que a Bíblia não ensina em parte alguma sobre cobertura espiritual, pois o Espírito Santo foi derramado por igual em todos. Não há um que o Espírito Santo fala mais ou com o outro menos, não existe isso. O Espírito Santo foi derramado igualmente em todos. Temos em 1 Pedro 5, versículos 2 e 3, como deve ser a liderança. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então aí vemos que não é para liderar como dominadores, como aqueles reis do passado, como já vimos antes. Não é para ser igual aos reis, pois todos nós agora somos irmãos. Não há algum que é cabeça ou líder. A liderança que os apóstolos instituíam antigamente, Jesus escolheu os apóstolos para passar ao povo, ao mundo, os ensinamentos dele, de Jesus. Então os apóstolos, eles ensinavam algumas pessoas, quando elas se tornavam mais velhas na fé, elas ensinavam os mais novos. Esses eram os anciões. E quando esses novos se tornaram velhos na fé, eles ensinavam a outros mais novos. E assim sucessivamente. Essa era a hierarquia que tinha antigamente, não como hoje. Tanto que não há relato algum que algum dos apóstolos ou qualquer um deles se auto-intitulava cabeça das igrejas ou algo desse tipo. Não existia isso. Tanto que Paulo deixa claro em uma das cartas para uma das igrejas como era feito o culto. O culto não era um pastor pregando e as outras pessoas ouvindo, como é hoje. Não era dessa maneira. Na verdade, era um compartilhamento da palavra de Deus, era o partir do pão. Algumas pessoas falavam, claro que uma de cada vez, e as outras julgavam se o que aquela pessoa estava falando era de Deus ou não. Mas eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Então, quando se instituiu essas lideranças que nem os pastores de hoje? Na verdade, tudo começou a partir de 1517, quando Martinho Lutero pregou na porta da igreja as 95 teses. Já havia um movimento chamado Anabatista, que ia contra os ensinamentos da Igreja Católica, que reinava absoluta. Se unindo então a Martinho Lutero, esse movimento começou a crescer, que antes era muito fraco, não tinha força. Com Martinho Lutero, então, se espalhou muito rápido. E criaram vários grupos de pessoas. Eles então decidiram que uma pessoa ficaria responsável por cada grupo, denominando então os pastores. Mas como foi essa eleição? Vamos ler um artigo que fala um pouco sobre isso. Em 1561, apareceu uma confissão de fé, com uma exortação à reforma da igreja, modificando o seu sistema de liderança, pelo qual nenhuma igreja deveria exercer qualquer autoridade ou governo sobre outras, e ninguém deveria exercer autoridade na igreja se isso não lhe fosse conferido por meio de eleição. Esse sistema, considerado separatista pela Igreja Anglicana, ficou conhecido como congregacionalismo. Richard Fitz é considerado o primeiro pastor de uma igreja congregacional entre os anos de 1567 e 1568, na cidade de Londres. Por volta de 1570, ele publicou um manifesto intitulado As Verdadeiras Marcas da Igreja de Cristo. Eu vou deixar o link desse artigo na descrição do vídeo, mas é muito fácil achar histórias sobre essa passagem. Existem vários sites contando sobre esta mesma história, é muito fácil achar sobre essa história. É só pesquisar sobre Richard Fitz. Vemos que naquela época os pastores começaram a ser intitulados por eleição, eles foram votados para serem pastores. E daí então veio vindo até os dias de hoje. Só que claro, a partir de lá para cá houve várias mudanças, muitas mudanças aconteceram nesse sistema. Mas então vemos que hoje os pastores não foram instituídos por Deus, e sim pelo próprio homem, por eleição. E vemos que esse tipo de autoridade nos dias de hoje não tem nada a ver com o que os apóstolos ensinaram naquele tempo. É totalmente diferente, é muito mais parecida com o líder de célula, pois a reunião era
também muito parecida como a de uma célula, que eram nas casas, e o líder ele não era maior ou melhor que as outras pessoas, ele só sabia um pouco mais, onde ele ensinava as pessoas sobre a palavra de Deus. E uns oravam pelos outros, uns ajudavam os outros. Talvez por esse motivo, nos últimos anos, houve um crescimento extraordinário das igrejas em célula, porque a célula ela está muito mais próxima de uma reunião de Cristo que era antes, como a do corpo de Cristo, do que propriamente dita a igreja de hoje, que não tem nada a ver da reunião de antigamente, pois vemos que há muita desordem, há pessoas rodopiando, falando línguas que nem elas nem os outros entendem, gritando, há uma gritaria, e não é esse tipo de culto que Deus quer. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, e até o próximo vídeo.